Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. Estamos na nossa unidade curricular, Game Design, ok, turma? E sequências aí dessa série, dessa maratona aí, mecânicas e jogabilidade. Continuação aí da aula anterior. Na aula anterior a gente teve bastante exercícios e perguntas, né? O professor fez muitas perguntas. Precisou bastante da interação de vocês aí no chat. E não vai ser diferente, né, dessas aulas aí, da sequência dessas aulas aí agora, a partir de agora, a gente continuar. Precisava resolver essa questão aqui, dessa atividade de mecânicas aqui, eu acredito que a grande maioria fez, né, turma? Vamos só dar uma retomada, uma relembrada aí. Eu também vou estar abrindo aqui o Class, para dar uma olhada aqui na atividade de vocês, se vocês cumpriram aí o requisito e as pendências aí. Então vamos lá. O pessoal tem mais gente para entrar, todo mundo já entrou, né? Esperar só um minutinho, entrando aqui no Class. Tá frio? Tá chovendo aí? Como que tá aí? Aqui não tá tão frio, mas tá chovendo. Depois de ontem, que aquele sol que tava torrando as costas, agora tá chovendo e frio de novo. A grande maioria fez sim, só 7 pendentes, né, que não me entregaram. Tá bom? Só tá chovendo aí, Ber? Só relembrando, turma, vamos fazer lá, tá? Ó, o Richard, a Rebeca, o Luiz Afonso, a Chloe não me entregou, o Caio não me entregou, o Brian. Ber, você fez, Ber? Veja aí quem não entregou, por favor, né? Vamos estar entregando então essa atividade aí. Tá? Eu dei a opção de fazer em dupla aí, então sempre faço em dupla, sempre optem por fazer em dupla que fica mais fácil, tá, turma? Porque a gente sozinho caminhar não é fácil, eu sei disso. E quando a gente tem alguém ali para puxar a gente, né? Beleza, Ber, obrigado. Então a gente caminha junto com alguém, fica mais fácil de um puxar o outro, né? Agora quem não tem essa dificuldade, né? Pode fazer sozinho. Eu não recomendo fazer sozinho porque eu sempre gosto que tenha interação, né? A gente tem que ter interação com humanos, né, gente? A gente é muito tecnológico, gosta de máquinas, prefere lidar com máquinas e prefere lidar só com elas e deixar os seres humaninhos de lado, né? Mas os seres humaninhos são importantes aí, nosso relacionamento, nosso contato social, nossa vida social aí. A gente precisa. E é preciso lidar com eles, aprender a lidar com eles também, né? Não é muito fácil, né? Não é muito fácil aguentar, às vezes, um coleguinho ou outro aí, né? Ou um amigo, né? Às vezes até um amigo que a gente ama, que a gente gosta, que a gente convive aí há anos junto. Às vezes já não é muito fácil, imagine um coleguinha, né? Mas é necessário isso para o nosso bem, né? Para o nosso bem-estar e para a gente aprender também a ser uma boa pessoa, um ser humano, um bom profissional, porque a gente vai encontrar isso no mercado aí, lidar com pessoas, ok? Então por isso que eu sempre recomendo fazer em dupla, em trio, em quarteto, quando for aí a solicitação do professor, façam, tá? Não ligo que faça sozinho, porque também entendo às vezes as dificuldades de relacionamento e também às vezes é melhor você querer fazer sozinho, que é mais prático, mais rápido, você confia mais em você. Mas normalmente recomendo que faça se for pedido o exercício para fazer em dupla, faça em dupla, é melhor, tá? Aprenda a lidar aí com o coleguinha do lado, aí, aprenda a lidar com essas situações aí, porque isso faz parte aí da construção de um cidadão, de uma pessoa melhor aí, tá? Vamos lá então, pessoas que ficaram me devendo, eu já falei aqui os nomes, e vamos dar sequência aqui. Então a atividade era essa aqui, completar essas tabelas aí,
Eu enviei um PDF, né, com a minha parte completa já dessas ações aqui. Tá? Não gostaria que vocês quem não fez, copiasse e colasse, mas se precisar olhar essa tabela para vocês terem um auxílio ali, uma direção, façam isso, tá? Mas tentem criar na cabeça de vocês, na mente de vocês aí, essa sequência aí, beleza? Então vocês vão completar aqui ações definidas simplificadas, transformá-las em ações emergentes ali, complexas, de A e B. Isso é tudo referente das ações que a gente falou, das mecânicas de ações que a gente falou aqui, operacionais e resultantes. Lembram? Então vamos dar sequência aqui nessa aula. Depois dessa atividade a gente tinha a continuação da aula, que seria aqui, essa etapa aqui, mecânicas influenciadas pelo tempo. Quem aí já jogou ou joga ainda, né, e teve aí influência pelo tempo? A gente já falou sobre isso na aula, né? Algumas pessoas compartilharam no chat ali com o professor. E vamos retomar aqui então. Agora vamos abordar essa mecânica então, tão esperada aí, né, nessa sequência nossa aí. Mecânicas que são influenciadas por alguns fatores, elementos presentes no games, referente a tempo. E para começar, discutiremos sobre mecânicas que são afetadas pelo tempo, os quais oferecem diferentes abordagens para interpretar esses elementos dentro do game, dentro do jogo. As abordagens clássicas referente a isso, né, ao tempo, disponível para o jogador, pensar em ações que precisam ser tomadas ali, tomadas decisões nessa questão quando surge essa mecânica aí no jogo. Decisões são importantes, né, tomadas de decisões o tempo todo. Mas dentro do jogo ali, como que funciona essa questão? As mecânicas de tempo podem ser divididas, né, em duas categorias principais, a real e por turnos. E cada uma com as suas respectivas subcategorias, tá? Só me corrija aí se a gente já não viu essas questões aí, tá? Mas se eu não me engano, a gente parou mesmo na atividade mesmo. Tempo real, reativo, simula ali uma atividade contínua, interrupta, que não permite ao jogador parar ou refletir longamente sobre suas ações e decisões. São jogos que priorizam raciocínio rápido, reflexo e tempo de resposta dos jogadores, forçando a tomada de decisão de forma mais instintiva, com maior senso de urgências, como no caso de jogos com FPS, né, que é a primeira pessoa, First Person Shooters, ou simplificado ali pelo jogo que está do lado ali, o Halo, ok? Quem gosta aí desse tipo de gênero de jogo, quem joga esse tipo de gênero de jogo aí, pode contribuir aí na aula para nós, por favor. Então, tempo real reativo é um tipo de influência aí do tempo dentro do jogo. Qual outro tipo de influência aí que a gente pode encontrar? Vamos verificar. Turnos cognitivos. Como já visto, né, anteriormente na introdução da mecânica, por exemplo, lá de Pokémon, os jogos baseados em turnos, eles permitem que os jogadores tenham raciocínio e avaliem melhor as condições dentro da cena do jogo, né, dessa jogabilidade dentro do game. Antes de tornar uma decisão, antes de uma tomada de decisão, ele tem essa influência aí do tempo, que permite esse tempo de pensar, de raciocinar, de parar um pouco ali, respirar e voltar ao jogo. Isso vai possibilitar ao jogador elaborar algumas estratégias mais complexas e também ajuda ele a considerar possíveis cenários futuros. Então ele pode prever aí condições futuras com essa possibilidade, com essa influência de tempo aí. Então é muito importante essa influência aí de tempo dentro do game. No caso aqui do game a gente está vendo o Chrono Trigger, né? Que é um exemplo aqui que a gente consegue visualizar aí e ter essa tomada de decisão e também aí elaborar algumas estratégias para as próximas etapas dentro do game. Quem aí conhece o jogo, já jogou, tem alguma referência para dar para o professor aí? Nunca jogou, Júlia? Ninguém tá com sono na minha sala, na minha aula aí, né? Por favor. Tomar um cafezinho. Ah, o cafezinho tá longe ainda, né? Cafezinho só 9h50, né? Bernardo não jogou? Ninguém jogou? Beleza. Não temos referências aí da turma porque a grande maioria não jogou.
E mecânicas ainda que influenciam, né, a cronometragem. A gente acabou ouvindo sobre isso, eu acho. Deixa eu retomar aqui. Mas nós temos aqui a cronometragem, que é o tempo também que pode ser considerado duração de um nível, atuando como um fator restritivo para ações do jogador. Por exemplo, aqui, jogos de luta, né? A gente tem isso bem clássico aí dentro desse jogo. Aqui nós temos Marvel vs Capcom aqui como exemplo do lado ali. Quem joga aí Marvel vs Capcom, Street Fighter, Mortal Kombat, né? Tekken, esses jogos aí que mais alguma referência aí? É chuva de referências aí, né? De games dessa mecânica, de gênero e subgêneros de luta. Isso significa que pode exigir que o jogador execute uma ação dentro de um jogo em um prazo limite máximo, sob pena de perder no jogo caso ao contrário, né? A Júlia gosta bastante desse tipo de jogo, de game, né? Desse gênero. Eu também, Júlia. Eu tenho que ter todos os games que eu tenho, simuladores no computador, qualquer coisa, tem que ter um Street Fighter e um Mortal Kombat, pelo menos. Quando tem esses simuladores maiores aí, que tem versus Marvel, Capcom aí, eu também jogo todos. Então eu gosto bastante também. Quando o jogador utiliza essa mecânica aqui, é importante que ele saiba quanto tempo resta para ele concluir seu objetivo. Por isso que tem isso na sua mecânica, né? Isso pode ser expressado visualmente pelo HUD ali na lateral, ou por um meio de design de som. O som, uma contagem de som ali que vai direcionar, né, esse feedback aí para o jogador. Essa abordagem ela é comum em jogos de luta e esporte, né? No futebol, no basquete, em corrida também, né? Quem gosta de corrida aí. Esse exemplo de game também que está mostrando para vocês aí do game Marvel vs Capcom. Beleza? Fora esses games que eu falei aí, tem mais algum que vocês têm referência aí que usa essa mecânica de tempo aí, de cronometragem, que vocês lembram aí, que vocês querem falar? Need for Speed, eu jogo muito Need for Speed, né? De corrida ali, né? Tem os Marios, né? Os Marios Cards aí, kart, né? Que também tem o cronômetro da corrida ali, né? Que é por voltas, né? Que mais? Mais alguém? E nós temos aí o Kick Times Events, quantidades, outras variações de tempo de frequentemente encontradas dentro de jogos de gêneros de ritmos, né? Sincronias, ao Guitar Hero, por exemplo. E como em outros gêneros aí que apresentam certas mecânicas de gameplay relacionadas ao tempo, como o caso do God of War. As quantidades são mecânicas em que o jogador deve pressionar um ou mais botões em sequências na hora certa para executar ações específicas em sincronia com os eventos mostrados na tela do game, como exemplo aqui do Saint Halls. Beleza? E além essas jogos apresentados aí, existem outras variações e mecânicas influenciadas pelo tempo. E se você souber alguma dessas variações aí que podem ser implementadas, eu gostaria que você compartilhasse comigo aí agora no chat aí, por favor. Se alguém souber aí alguma mecânica diferente do que a gente falou ali, que pode complementar, ser implementados aí nessa sequência aí que a gente está falando com vocês, passando com vocês agora, que tem algum exemplo de jogo aí, pode me falar. Alguém aí? É verdade, Luiz. A gente fez essa aula passada, é verdade. Vamos dar uma adiantada então aqui na mecânica de passagem de tempo. Variações de clima a gente já falou. Manipulação de tempo, então. Regras formais primitivas e mecânicas. A gente tinha parado... Aonde que a gente parou aqui? Simuladores, a gente viu. Manipulação do tempo, né? Manipulação do tempo, a gente
não viu manipulação do tempo, acho, na aula anterior. Muito conhecido no universo do cinema como Bullet Time, graças ao filme Matrix, no game Max Payne. Essa parte a gente não viu, Luiz. Certo? Confirma comigo aí. O Luiz tá atenado aí na aula, turma. Hein, Luiz? Acho que só você que percebeu aí, Luiz. Essa parte a gente não viu, Luiz. Essa aula a gente deu quinta-feira, né? Quinta-feira passada, é verdade. Então, manipulação do tempo desse método aqui, dessa influência por tempo, Bullet Time, graças ao filme Matrix, a gente tem esse e o game Max Payne. Quem jogou aí Max Payne? O jogador, ao utilizar essa mecânica, pode reduzir a velocidade em que o jogo ocorre, diminuir a velocidade do jogo e a chance de desviar de projéteis inimigos será aumentada. Né? Lembra aí daquela cena clássica do Matrix aí? Quem lembra aí? Que os tiros vão vindo, ele vai se desviando, deitando para trás, né? Então essa é a ideia aí do Bullet Time. Essa mecânica também pode ser aplicada em viagens no tempo, permitindo que o jogador retroceda aí e avance no tempo para refazer ações erradas, né? Quase instantaneamente. Um bom exemplo aí é o game Prince of Persia, e nele, quando o jogador adquire lá o Power Up, a gente vai falar bastante de Power Up aí na próxima aula, que é a sequência dessa aí. Power Up das areias de tempo, e consegue executar a mecânica de manipulação, que é essencial para a resolução de desafios de puzzle, né? Beleza? Power Up aí. Quem sabe o que é Power Up? Não a tradução, né? Dentro do game aqui, né? Quando o jogador adquire um Power Up das areias aqui, por exemplo, desse jogo aqui, o que ele quer dizer com isso? Quem sabe me dizer aí? E aí, turma, voltando aqui. Probleminha técnica aqui no microfone. Vou tentar retornar aqui. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Pedro Henrique falou aqui, ó, um jogo que tem manipulação do tempo é o Katana, né? Katana Zero. Muito bom, muito bom. Obrigado, Pedro, pela contribuição aí. Realmente é um jogo muito bom, né, Pedro? Então a gente consegue enxergar aí essa influência do tempo aí, mecânica do tempo dentro desses jogos aí que a gente falou, desse jogo aí que o Luiz também, que o Pedro também indicou para nós aqui, né? O Luiz Carlos falou também que já jogou e é bom mesmo, né? Referências aí, né, Luiz? Pedro e o Luiz Carlos aí dando referência para nós aí de jogos bons aí que a gente pode usar e a gente pode testar aí essa influência, essa mecânica de tempo aí, Bullet Time. Mecânicas ainda que influenciadas pelas regras agora. E daí a gente finaliza essa etapa. A gente tem o GDD para a gente fazer, tá? E depois disso a gente passa para a próxima etapa aí, na sequência da nossa aula. Então, a última parte aqui desse conceito são influenciadas pelas regras. Então, dentro do jogo existem regras que também vão influenciar nossa jogabilidade, né? E como que a gente faz a interação nós como jogadores dentro do jogo, ou nós como desenvolvedores podemos afetar aí a vida dos nossos gamers, né? Então, regras. Essas talvez sejam as formas mais primitivas de mecânicas de jogos existentes, né?
Essas aqui são os pais aí dos games, né? Regras, né? Formas primitivas, pois desde que o homem joga, ele estabelece regras para definir o que é válido ou não. Correto, turma? Quem tem um pensamento diferente aí ou discorda, pode manifestar aí sua opinião no chat aí, por favor. Podemos dizer então que as regras são um complemento das mecânicas de ação, certo? Podemos assim dizer? Elas definem qual o resultado que uma determinada ação tem no mundo do jogo e o que pode ou que não pode fazer, que quando ocorre ou não ocorre. Então as regras são importantes, né? Como diz o nosso amigo lá, né? A regra é clara, né? No futebol lá, o narrador, né? A regra é clara. Diferente dos jogos de tabuleiro ou analógico, nos jogos digitais, que é o software, tudo que for possível e impossível pode ser realizado e definido pela programação. É uma vez implementado os sistemas de regras, né? E uma vez implementados os sistemas de regras, o jogador não pode mais alterá-lo, caso não seja programadas configurações para isso. Diferente dos tabuleiros, né, turma? A gente já jogou tabuleiros aí, vocês já jogaram também. Tem as regras lá. Como a gente está em tempo real e nós podemos alterar as configurações, né? Existe muitas malandragens isso, né? Vocês já jogaram com gente nos tabuleiros tradicionais ou algum jogo que é real ali, né? Que a gente não é software, que alguém já tentou alterar a regra, né? Qual que tem aquele jogo da cartinha lá que eu esqueci agora? Famoso lá. Esqueci o nome agora. Que sempre tem alguém que quer alterar a regra, né? Não, agora não pode. Não, agora pode. Não, não era isso. Não, era aquilo. Sempre tem um engraçadinho que queria mudar a regra. Dentro da programação, via software, tudo que é jogo programado é definido as regras pelo desenvolvedor, pela equipe dele, e isso não pode ser mudado dentro do game, então, porque ele vai sofrer as ações que o game, aquele mundo ali fictício ali, né, aquele mundo criado, apresentou aquelas regras ali. Não teria como burlar, apesar de ter pessoas boas para fazer isso, né? Para burlar regras dentro de game, né? Existem aí possibilidades, ou existem também sugestões aí feitas pela programação de deixar aí algumas brechas aí para serem exploradas pelas essas pessoas, por tipo de pessoas assim, né? Que gostam de infringir regras. É tudo parte da programação. Isso que é gostoso aí da programação de jogos, né, Júlia? O joguinho famoso de carta, aquele que volta ao revés e é por cor. Esqueci o nome agora. Eu vi as pessoas, eu não jogo muito, sabe? Mas eu vi as pessoas jogar, elas criando as regras de repente ali. Agora é assim, agora é assado e muda totalmente, né? Já no game, já no software, já não é essa possibilidade, não é possível. Existe como burlar algumas regras dentro do game, sim, claro que existe. Dependendo da brecha que o programador deixou, conforme toda a lei existe, né? Tem a nossa lei real, existem brechas, né? Dentro do game também, provavelmente vai existir. Brechas que alguém quebrou porque achou brechas, né? Ou brechas deixadas de propósito para que o gamer, né, o jogador ali, ele possa ser influenciado, ser direcionado a fazer esse tipo de ação mesmo. Alguém já conseguiu aí quebrar alguma regra de jogo? Alguém conhece aí algum jogo que tá claro ali que a regra é essa, mas você consegue dar um jeitinho aí de fazer? Algo diferente? Se tiver experiência aí, pode me falar na sala aí, por favor. E a gente tem aí a questão do nosso GDD, então. Tá? O GDD vai ser referente a tudo que a gente viu aí nesses períodos aí dessa aula. E a gente vai ter aí uns 15 minutinhos aí, 15, 20 minutinhos aí, professora Nicole, para a gente desenvolver essa GDD aí. Tá bom? Tranquilos? Não. Beleza, Ber? Tranquilo. Então, esse tempo para nossa atividade, Ber. Essa atividade do GDD aqui, você pode colocar a tua equipe para trabalhar enquanto isso. Porque essa aqui é de equipe, né? Então, nós temos uma equipe aí, não lembro qual que é a tua equipe. Então, alguém consegue começar já
essa etapa aqui é assim, ó. Vamos dar continuidade na elaboração do nosso GDD, que a gente já vem construindo. Lembra que o professor falou? Esqueça lá as etapas anteriores, elas vão fazer parte agora, você vai acrescentar elas aqui, mas esqueça lá o que passou, passou, né? O professor já corrigiu, já deu nota. A Nicole está pedindo para esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho, então, dar um tempinho para a Nicole. Beleza, professora Nicole, tudo certo. Então é isso aí, turma. Já tinha começado já a fazer essa etapa do GDD. A Chloe, a Yali, Luiz Carlos, Pedro, Thaís, Yasmin. As duas Yasmin, tá? Eu não sei qual que é a equipe deles aí, mas lembra que eu falei pra vocês? Cada equipe ali, se tem 3, se tem 2, se tem 3, se tem 4, cada um tem que postar ali dentro do class individual para me saber quem que fez e quem não fez, tá bom? Esse é meu controle, senão eu não consigo controlar quem que tá devendo para mim ou não. Beleza? Então a gente segue a mesma ideia do GDD do segundo trimestre. A gente esquece o que aconteceu lá, passado, né? Então esse terceiro trimestre a gente faz junto, capricha ali nos documentos, fazem certinho os documentos, as entregas também, tá? Não vamos deixar de entregar. Eu vi lá, Bernardo. Obrigado, tá, querido? Eu vi tua atividade lá. Já vi tua atividade. Então assim, gente, os nossos GDDs, vamos entregar certinho, vamos respeitar os prazos, vamos entregar dentro das normas, tá? O professor aceitou bastante documentos lá, sem estar na norma no trimestre passado. Aceitei bastante coisa e nesse trimestre aqui agora a gente fazer bem certinho, que eu quero chegar no final do trimestre e pegar esse documento aí com orgulho, que tá tudo certinho nas normas, que tá todas as etapas aí que a gente fez das aulas nossas, bem certinho, bem bonitinho, para mim mostrar no portfólio de vocês que vocês são os caras, né? As minas, né? Que fizeram as coisas de orgulho aí, certinho nas normas, documentaram certinho o GDD, como um documento tem que ser, tá? Um documento de programação tem que ser. Beleza, então? Obrigado, Ber. Então vejam lá quem que são as equipes lá que estão no GDD, juntem de novo, fazem de novo, fazem, né? A Chloe entregou o dela, eu acho que ela está sozinha nessa equipe, Chloe. Eu não lembro que se você vem com uma equipe desde do segundo trimestre. A Yali também. Deixa eu ver aqui da Yali. Sempre coloca o nome do grupo de vocês ali, né? A Yali tá junto com a Mariana. O Luiz Carlos. O Luiz Carlos tá com o Fábio. O Nicolas. Beleza? Ó, só que vamos juntar. Eu vou pegar uma aula com vocês só pra gente juntar os documentos todos e colocar na norma, tá? Que nem da equipe do Luiz aqui, ó. Tá como se fosse um outro documento, tá? Tá concluída a etapa, não tem problema nenhum, tá? Não tô falando mal, tô falando bem. Concluiu a etapa. Só que essa etapa aqui precisa estar dentro do documento lá, formatado certinho, bonitinho, nas normas que tá lá e junto com os documentos anteriores. Tá ok? Bora lá, deixa eu ver quem mais. Do Pedro. Vamos ver do Pedro aqui. Ah, o Pedro tá junto. O Pedro tá junto com o Fábio, Nicolas e Luiz. Tá faltando o nome dele no documento ali. Tá? Se o Pedro tá na equipe do Luiz, ali tem que colocar junto lá o nome também dele lá. E cada um tem que mandar separado, tá? O Nicolas tem que mandar separado, o Fábio tem que mandar separado, o Luiz tem que mandar separado. Não separado, né? Uma cópia desse documento dentro do Class 1, tá? Copia e cola e manda dentro do Class 1, assim como a Mariana também, né? Que a Yali colocou, postou aqui o documento, mas eu estou contando só como dela, né? Então a Mariana tem que pegar a cópia disso aqui da Yali e postar no Class dela essa cópia aqui, que as duas fazem juntas. Tá? Deixa eu ver aqui a Thaís.
A Chloe fez sozinha mesmo, né, né, Chloe? Tá. A Thaís também fez sozinha. Da mesma maneira, tá, Thaís? A tua tá igual dos meninos que eu falei. Tá concluída a etapa, fez a atividade, só que tá faltando um pedaço. É você incrementar ela no documento anterior do GDD, seguir a sequência lá, acrescentar ela no documento, nas normas, tudo certinho, né? Com cabeçalho, rodapé, formatação de página, capa, índice, sumário, tudo certinho, tá? Então, isso que tem que fazer. É isso que eu quero que vocês aprendam. Esse que é o conceito que eu quero que vocês aprendam. A Thaís também, deixa eu ver, Yasmin. Yasmin e Gabriela tá sozinha também. Daí Yasmin tá formatado, tá nas normas, bonitinho. É isso aí. Não tá no modelo que o professor passou, mas tá formatado, tá? Tem capa, aí já é aceito, tá, turma? Tem capa, tem o mês, tem aqui o teu faltou o índice, tá? Por isso que a gente vai aprender a usar aquele documento certinho lá para vocês aprender a fazer um documento formatado nas normas da BNT bem certinho, tá bom? Então, Yasmin, depois a gente pega junto também. Eu vou passar junto com vocês, eu vou passar um por um da equipe, que por isso que eu preciso que esteja todo mundo entregue e no documento esteja o nome certinho das pessoas da equipe, para que eu possa ajudar vocês, tá? Eu vou estar vendo um por um desses projetos, a gente vai estar formatando eles bem certinho, deixando no padrão. Eu mando para vocês tudo dentro do padrão, organizado. Vai dar um trabalho, mas eu quero que vocês façam ele bonitinho. E a Yasmin fez com quem? Yasmin Lepre fez sozinha também. Yasmin, mesma coisa, ó. Ela fez a etapa que eu estou pedindo aqui, só que não está formatado. E não está dentro do modelo. Tá? Do modelo que eu passei para vocês. O modelo está disponível para vocês aí dentro da pastinha, tá? Se vocês clicarem aí, tá escrito aí, ó, Game Design Template. Então eu vou abrir para vocês aqui. Vamos abrir de novo. Então tá lá, ó, atividade. Nós temos aqui as pessoas que me entregaram, né? 7, 18 pendentes. Esses 18 pendentes aqui pode ser que seja menos, porque tem gente da equipe aqui que só um que postou, né? Por exemplo, o Luiz aqui, ele postou, mas tem 3, 4 pessoas com ele. Então essas 3, 4 pessoas têm que postar aqui também, tá? Então senão fica muita gente devendo para mim aqui. Vamos voltar lá então. Aqui, ó, tem aqui o modelo, ó. Ó o que vocês têm que fazer. Tem que estar dentro do modelo. Tá? Acho que quem que eu falei ali que estava certo? Só uma, né? Não precisa, às vezes, ter essa logo, programação de jogos digitais, apesar de eu querer que tivesse. Mas tendo aqui a capa, né? São José dos Pinhais 2025, né? O índice atualizado, o meu não está atualizado aqui, é modelo só, né? Mas equipe, página 3, está na página 3? Tá. E finalidade e relevância, está na página 3? Tá. Não, está na 4. Daí você vai mudar teu índice aqui certinho. E formatação tem que estar bonitinho, tá? Igual tá aqui. Tá nas normas aqui, tá? Tamanho, título, tá? Tá tudo certinho. É isso que eu quero, é isso que eu espero de vocês. Usem esse modelo, copie e cole para dentro desse modelo. Tá bom? Então, é isso aí. Ó, vou abrir alguns modelos aqui, para vocês terem uma ideia. Então, a Chloe fez. Deixa eu só aumentar aqui um pouco. Ó, tá dentro, tá formatado, tá bonitinho, ó. Tá capa, tá? Tem o índice. O índice ainda não tá atualizado, mas tem o índice. Aí tem as etapas, ó, certinho, ó. Etapa 2, que ela fez, tá? Certinho. O que que falta aqui? Buscar as outras etapas, tá, Chloe?
Então você pode organizar isso. Buscar as outras etapas que tem equipe, que tem finalidade, que tem público-alvo, plataforma, gêneros, elementos, resumo da história do universo. E aqui você vai acrescentar, né? 8, que é a etapa de mecânicas de ações. Então você vai colocar aqui, etapa 8, mecânicas de ação. Né? 8. Aí você vai colocar o que é, e assim por diante. Tá? O documento vai crescendo, você entendeu que o documento tem vida? Ele vai crescendo aqui, ó. Ele vai crescendo, então a equipe a gente já fez, finalidade e relevância a gente já fez. E eu quero que vocês mantenham o mesmo título, tá? Se vocês alterarem, você vai ter que alterar o documento inteiro, tá bom? Então aqui a Chloe começou a falar sobre Punho Sombrio do Nak Muay. Então ela vai ter que levar até o final do nosso curso aí esse tema, esse jogo, essa história, essa narrativa aqui, tudo sobre esse documento aqui. Toda a equipe dela, se ela não tem, soltar ela vai criar uma equipe aqui fictícia, né? Quem que é o game design, quem que é o desenvolvedor, quem que é o game o som, né? O áudio de som, design de som, quem que é roteirista, ela vai criar. Finalidades, público-alvo, plataforma. Eu quero que esteja tudo aqui. Antes aqui, né? Antes aqui, ó. Tudo que a gente fez do segundo trimestre, tá? Então tudo que a gente fez no segundo trimestre vai aqui. E, detalhe, a gente vai fazer junto porque eu quero que aquela parte lá esteja aqui e corrigida, tá? Já funcionando bonitinho assim, formatado. Beleza? Então é isso. Deixa eu abrir aqui da Yali, do Fábio. Vamos ver do Fábio aqui. O Fábio acho que está fazendo, então não vai aparecer nada aqui, né, Fábio? Ó, do Fábio aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Ó, o Fábio acho que tá mexendo ainda, tá? Mas, ó, a gente quer isso aqui formatado lá dentro, tá, Fábio? Depois eu posso te ajudar se você tiver dúvida aí. O Fábio, o Nicolas, o Luiz. E eu vi que o Pedro fez um igual de vocês. O Pedro tá na equipe de vocês? Eu preciso saber. Se o Pedro tiver, tem que colocar aqui o nome dele aqui, tá? Beleza? E tem que estar naquela formatação que eu mostrei para vocês ali, aquele modelo ali. Tá bom? Da Yali, vamos ver certinho aqui. Enquanto eu vou falando, vocês vão fazendo de vocês, né? Tá? Ó, a Yali já está dentro do modelo que eu pedi, é isso aqui que eu quero. Parabéns, Yali. Ó, o detetive, game design documento, versão 4.0. Aqui vocês podem ir alterando, tá? Se nós estamos aí no GDD, agora mudou a etapa, né? GDD 2, terceiro trimestre. Então você pode, cada vez que você alterar seu documento aqui, você vem e coloca aqui, versão 5, versão 6, versão 7. Cada mudança de etapa vai colocando aqui. E Ali Mariana, certinho, ó, tem o índice, tá certinho as páginas aqui, certinho, referências. Equipe 1 já está aqui, jogo, público, plataforma, gênero, elementos, resumo da história, continuação GDD 2. Tá perfeito. Aqui, você vai pegar aqui e vai fazer o 8 aqui, né? Então, você vai pegar o 8 aqui. Aqui vai ser o 8, tá? Então, aqui você pegaria, colocaria continuação GDD, o nome aqui é mecânicas de regras jogos, né? É o tema lá. Mecânicas personagens, tá? Vai ser tudo esse conteúdo aqui formatado dentro aqui do 8, tá? Aqui você vai colocar o 8 também, tá? E vai dar continuidade aqui no nome aqui do índice. Tá perfeito o teu aqui, tá? O professor estragou aqui agora fazendo um comentário, né? Mas é isso aí, tá? Corrige então aí, formate, copia a formatação que você fez aqui de cima, aqui embaixo, bem certinho, bonitinho. O fluxo está aqui, etapa de D3 aqui seria o 9 já, né? E aí vai.
Tudo que você fez aqui você vai acrescentando, colocando, formatando o índice bem bonitinho. Mas o que eu mais vi, mais próximo do que eu queria aqui, é o da Yali e da Mariana, tá bom? Não sei se elas estão alterando ali agora, mas é isso aí. Parabéns, meninos. Vocês estão de parabéns. É isso aqui mais ou menos não. É isso aqui que eu preciso que tenha, tá? Quem mais? Vamos ver o do Luiz aqui. Do Luiz, beleza, ele só tá fazendo junto com o Fábio e com o Nicolas, né? Mas a ideia de aqui, Luiz, é para você também, tá? Tem que estar igual a que eu mostrei ali de exemplo ali, referência, né, das meninas ali, da Yali e da Mariana, tá? Vamos ver do Pedro aqui. O Pedro também tá com vocês? É isso que eu falei, ó, o Pedro tá com o mesmo documento, só que o nome dele não tá aqui, ó. Autor, né, equipe, né? Aqui você pode mudar, ó, o nome de autor para equipe, tá? Beleza? E colocar nas normas aqui, né? Beleza? Normas igual modelo formatado. Mais formatado. Beleza? Verificar aqui nome e as capas certinho aqui, ó, o teu teria que ter uma capa aqui, esse índice teria que estar lá para baixo numa página de índice, né? Por isso que eu falo para você usar o modelo que eu coloquei para vocês lá, tá? Aqui seria só a parte da capa, aqui só a parte do índice, né? Aqui começaria outra página aqui. Outra página aqui com o conteúdo, tudo, mas tudo formatado, tá? Depois eu posso ajudar vocês a formatar isso aí. Mas eu quero nesse padrão aqui que eu mostrei das meninas aqui, tá? Ó, esse é o padrão aqui, tá? Ó, capa, autor aqui, elas podem colocar autor ou colocar equipe, tá? Autor, se for só um, dá pra deixar autor. Se for aqui, dá pra deixar equipe, tá? E beleza, é isso aí. Tá, entendeu como que tá a formatação aqui, turma? Das meninas? Aqui em cima tá tudo certo, tá? A partir do nosso GDD aqui 2, aqui a etapa 2, tem que formatar. Mas é esse padrão aqui. É esse padrão que eu quero. Thaís, deixa eu ver da Thaís aqui. Da Thaís também. Tá pronta a etapa, tá, Thaís? Tá pronta a etapa, mas eu preciso que você use... Use o modelo mais formatação. Tá sozinha, beleza? Vai manter todo esse projeto até o final do trimestre agora, que a gente vai finalizar com chave de ouro. Beleza? Quem mais? De Yasmin. Da Yasmin que eu tinha falado para vocês, ó. Também. Pode ver, ó, não tá com a logo, nada, mas tá no formato, ó. Tá formatado e tá valendo. É isso que eu quero. É outro exemplo bom aqui que dá para dar para vocês. Tá? Da Yasmin, ó. Tá no formato, tem capa. Tá falando que etapa que é aqui, tá? Em vez de tá atualização aqui, né? Tá a etapa, não tem problema nenhum. Tá, é válido isso. Tá o nome dela aqui. Ela é autora, né? Então tá aqui São José dos Pinhais, setembro de 2025. Aqui que começa a faltar, né? Dentro do modelo lá a gente tem o índice e mais aqui o índice mais
o conteúdo do segundo tri, né? É sequência aqui. Tá? Então você coloca na sequência aqui certinho formatado. Beleza? Yasmin Lepre, vamos ver aqui. Também precisa, aqui precisa colocar dentro do modelo, tá? Então você tem lá o modelo. Fases anteriores também. Tá? Colocar dentro do modelo, mais formatação e fases anteriores. Tranquilo? Na verdade a fase anterior está aqui, né? Ó, ela fez aqui, tá? Essa parte tem que estar dentro lá, tá, Yasmin? Formatado e mais as etapas do GDD aqui para baixo aqui, tá? Então aqui você tá faltando a etapa de hoje, tá? Nós já fizemos 12 etapas novas, beleza? Então tá me devendo aqui. Beleza, turma? Vamos lá, vamos fazer certinho esse negócio aqui, né? Então é isso. Ó, o modelo tá aqui, ó, gente. O modelo tá aqui. Se vocês precisarem, coloque tudo. Vocês podem fazer fora? Podem. Depois copia dentro do modelo. Copia e cola dentro do modelo. Coloca tudo aqui dentro. Tá bom? Quem que me entregou agora? Tem alguém que me entregou agora? Tá fazendo? Tá alterando, né? Bernardo entregou, Gabriele. Beleza, então. Eu acho que a gente vai dar sequência na aula aqui, então. Já deu tempo de vocês reverem essa etapa aí do GDD. Comecem a fazer. Ah, Ber, pode ficar tranquilo, mas faça essas etapas, tá? A hora que o professor der tempo aqui para vocês produzirem, vocês produzam. Tiverem dúvida, perguntem. Se precisarem de tempo, peçam, né? Eu sei que tem gente que se levar para casa não faz, né? Por isso que a gente faz na sala de aula, tá? E também sei a dificuldade de vocês. Tem uns que trabalham, tem outros que vão fazer outras atividades, estão estudando para outras coisas, né? Preparando aí algum curso, fazendo algum curso, outra atividade que tem, né? A gente tem vida, né? Também, né? Eu aceito tudo isso, né? Entendo tudo isso. Compreendo essa situação aí. Beleza, Bernardo. Obrigado. É isso aí, meu querido. É isso que eu espero. Mande todas as etapas que a gente fez lá do segundo trimestre. Tá, eu vou perdoar o que foi feito lá no segundo trimestre, que já perdoei, na verdade, né? Foi dado nota, tudo, a professora já lançou essas notas. E a gente vai colocar todas as etapas lá anteriores dentro desse documento agora, na segundo trimestre. E a gente vai fazer as etapas certinhos agora dessa nossa segunda etapa aí, né? São duas etapas que a gente já fez. Se for seguir a sequência certinho aí, não tem problema, tá, Bernardo? Se quiser continuar na sequência, né?
Desde lá do começo do segundo trimestre até agora, etapa 6, 7, 8, 9, 10, até nós chegamos no final aí. Beleza? Finalizamos então essa etapa aqui, esse período aqui, ó. Analisamos os tipos de condições de mecânica de jogos influenciados pelas ações do jogador, pelo tempo e pela regra do jogo, tá? Mas a gente vai dar sequência na nossa aula ainda, tá? Não terminou. A gente tem ainda bastante tempinho aí de aula aí. Então, continuaremos criando mecânicas, né, na mente do game design. As referências aí bibliográficas, onde a gente buscou todas essas informações para a aula para vocês. Nosso banco de imagens, aí, as imagens que a gente usou nos slides. E mais um tempinho, para pedir mais um tempinho para vocês aí que eu vou abrir a próxima aula aqui, tá bom? Então, estamos lá. Então, só vou mudar aqui porque essa aula não é 18, é 24 já. Já alterei ali. E essa parte aqui é continuação. 3 pontinhos. Tá? Então é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, dificuldades que vocês estão tendo? Nenhuma, Júlia? De boa. O professor foi claro, né, com vocês que a gente quer que seja priorizado esse documento feito certinho, né? Levado a sério, né? Tá bom? Esse documento também, igual ao segundo trimestre, vai ser uma das avaliações de vocês, tá? Se eu não me engano, nós temos 3 ou 4 avaliações a ser feitas no segundo trimestre. E uma das avaliações é o nosso GDD, tá bom? Então, sem mais delongas, dá sequência aí na nossa aula de hoje. Continuação aí da jogabilidade, mecânicas e jogabilidades. Continuação aí da nossa aula. Então, nessa fase agora, vamos desbloquear alguns conceitos diferentes, né, turma? Descobrir como o espaço do jogo muda a nossa forma de jogar. Entender o papel dos objetos e como eles alteram o estado do game. A gente viu mecânicas agora que alteram o estado do jogo, okay? Correto? Mas agora nós vamos ver a questão de papéis dos objetos que alteram o estado do game, tá ok? Explorar como a sorte também e a aleatoriedade deixa o jogo mais emocionante, tá? E vamos ter uma outra etapa aí do GDD, tá? Vou bater na tecla com vocês. Então, vocês gostem ou não, queiram ou não, tem que se acostumar com essa ideia aí do nosso documento design aí, tá? Do game design. Nós vamos trabalhar com eles, vamos fazer etapas e etapas durante todas as nossas aulas, ok? A gente não pode deixar a etapa para trás, porque depois vai acumular. Então, se vocês precisarem, numa outra aula aí nossa, a gente retoma e faz só a questão do GDD ali, tá? Vamos de etapa a etapa devagar. Nem que a gente atropele um pouco o conteúdo, é mais importante vocês aprenderem esse conceito e colocar ele em prática, tá? E imagine que o jogo é um mapa cheio de segredos e cada mecânica é como uma chave que abre novas áreas. E hoje você vai coletar várias dessas novas chaves, novos segredos, ok? Level up, mecânicas, novas mecânicas. Passou de nível, né? Parabéns, você passou de nível. Estamos aí com novas mecânicas na aula de hoje. Hoje vamos explorar como o espaço, como os objetos, né, e os estados e a sorte influenciam a jogabilidade do gamer. E como o espaço, agora a pergunta para você, como o espaço de um jogo pode mudar totalmente a experiência do player, do nosso gamer? Responda aí, por favor. Como que o espaço de um jogo pode mudar totalmente a experiência do player? Bora responder lá?
Vamos lá, vamos lá. São muitas respostas, não consigo nem ler, né? O professor tá muito acelerado com a pergunta. Vocês estão pensando ou vocês nem pensaram nada ainda? Qual espaço aí de um jogo pode... Como que um espaço de um jogo, né, pode mudar totalmente aí a experiência do jogador? Isso aí, Ber. Vamos ficar calminho, né? Estamos quase chegando no intervalo. Depois do intervalo a gente fica mais calminho ainda, né, Ber? Eu acho que ninguém vai responder, hein, Ber? O Pedro, obrigado, Pedro. Design do espaço pode criar desafios específicos, como obstáculos, labirintos ou áreas que exigem diferentes estratégias para passar, segundo o nosso querido Pedro Henrique. Obrigado, Pedro. Fora o Pedro que salvou a pátria da turma aí, tem mais alguém? O Bernardo estava pensando pelo jeito, ele falou, calma aí, professor, calma aí. Até me acalmei aqui quando o Ber pediu, Ber. Tava ficando nervoso já, Ber. Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Eu vou passar para outra pergunta aqui então. Opa, deixa eu ver lá o chat lá. O Bernardo veio com... Antes do Bernardo ali um pouquinho, Ni. Só um pouquinho, tá? Ô, Ni, sobe um pouquinho para mim o chat ali. Vamos ver, depois do Pedro, beleza. A Chloe, deixa eu ler da Chloe, daí eu vou esperar o Bernardo. A Chloe falou assim, ó, o espaço de um jogo é muito mais que gráficos ou cenários, é um sistema de designs fundamental que dita como o jogador se move, interage, gameplay, e o que o jogador sente, emoção, e o que o jogador entende sobre um mundo, isso é narrativa, né? E para onde o jogador quer ir, exploração. O que mais? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Mudar o espaço é mudar as regras fundamentais de todas as experiências, tornando um dos elementos mais poderosos e transformadores da criação dos jogos. Obrigado, Chloe. Certo. O Bernardo ali agora. Espaços. Define estratégias, né? Aberto igual longo alcance, estreito igual corpo a corpo. Cria obstáculos e guiam os jogadores. Objetos. Dão poderes, forças, gestões de recursos. Exemplo aqui do nosso amigo Bernardo, curar agora ou depois. E permite também customização. Estados, alteram regras momentaneamente, exemplo, envenenamento, igual a perder vida, congelado, igual não age, e agindo mudanças de tática, né? E exigindo mudanças de tática. Sorte, o RNG, né, torna cada jogo único, gera emoções como imprevistos, crítico, item raro, né, por exemplo, e testa a adaptação. Obrigado, Ber. Obrigado a vocês que me responderam aí, tá? E um minutinho para complementar, então.
Exemplo de jogo que muda o gameplay por causa do espaço. Nós temos exemplo Pokémon, GTA, Minecraft. E eu quero que vocês compartilhem aqui comigo aqui. Agora, se tem algum jogo que vocês aí, disso que vocês falaram, que serve de exemplo aqui para nós, nesse conceito dessa aula de hoje. Bora lá? Alguém quer dar um exemplo aí? A gente já tem um exemplo aqui, né? Pokémon, GTA, Minecraft, são exemplos aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Um minutinho aí e a gente já passa para a próxima etapa. Vai ter bastante pergunta, tá? Hora do chat hoje aí. Então, espero que vocês colaborem comigo aí. Deixa eu só ver aqui quem mandou aqui uma sequência aqui. O Bernardo. Portal 2, The Legend, Super Mario, Odyssey, Deadstream, Mirror Age, Age, Monument Valley, Tetris Inside, Corogoa. Parabéns, obrigado, Ber. O Ber tá tendo nada na aula hoje, hein? Parabéns. Vai ter várias perguntas aí, hein? Fiquem espertos aí. Eu queria que vocês compartilhassem, participassem, né? A Mariana falou Super Mario no 64 e a Júlia falou Fallout, né? Calma, professor. Júlia. É que era rapidinho, Júlia. Tem mais coisas para perguntar para vocês aí. O Luan falou Dead Cells. A Júlia tá para mim ficar calmo que eu disse que eu tô nervoso. Posso continuar? Tô tranquilo, Júlia. Eu tô calminho. Você acha que eu tô nervoso, Júlia? O Luiz Carlos falou Bali. É Bali que fala, Luiz? Bali. Fábio Code Black. Code Black Ops 2. E mais alguém? O professor tá acelerado, Júlia? Que isso que você quis dizer? Vai me segurando, vai me controlando, é isso mesmo. Né, Júlia? A Sara falou Rollout Knight. É assim que se pronuncia? Hollow Knight. Tem que melhorar o inglês aí, né, turma? É isso aí então, né? Então são jogos aí que exemplo que mudam o gameplay aí por causa do espaço, né? Certo? Obrigado aí, obrigado, turma. Espaço do game igual palco da aventura. Vamos lá então? Os jogos são uma experiência altamente interativa e, portanto, a natureza é esperar que haja várias maneiras pelas quais o jogador pode ser influenciado pelo estado do jogo, correto? Como a gente deu exemplo aí de vários jogos que vocês falaram aí, que a gente pode sofrer essa influência aí de estado dentro do jogo. O espaço funcional é um ambiente do jogo que corresponde ao local onde a ação acontece. Ou seja, esse universo fantasioso, fantástico que existe ao cruzarmos o círculo mágico de Huizinga. Quem lembra aí do círculo mágico que a gente falou várias e várias vezes, o círculo mágico de Huizinga? Lembram? Quem lembra aí, dá um ok aí para mim no chat aí. E quando falamos do espaço dentro de um jogo, podemos definir vários aspectos diferentes de como o jogador pode perceber e interagir com o universo do game. Ok? Lembra do círculo mágico? A gente tem a nossa realidade e tem o nosso mundo virtual, né? Onde a gente quer viver, né? Lembra do círculo mágico? Quem lembra aí? Quiser compartilhar a ideia do círculo mágico aí no chat, por favor, fiquem à vontade.
Aqui nós temos uma imagem aqui do lado, né? Sobre espaço funcional. O que é o espaço funcional, né? Então, é um ambiente onde a ação acontece, ok? Pode ser uma arena fechada, exemplo lá, a gente tem o Mortal Kombat, ou o mundo aberto, exemplo, o GTA. Ou até um tabuleiro virtual, por exemplo, o xadrez, ok? Então, esses são espaços funcionais, o ambiente onde acontece o nosso game. E é dentro desse círculo mágico de Huizinga que a diversão acontece, né? Nesse mundo aí, onde nós saímos da realidade e vamos para o mundo fictício, o mundo virtual, onde as regras são diferentes, onde o mundo é totalmente diferente, onde a gente pode interagir dentro desse roteiro, dessa história, desse cenário, dessa história fantástica que acontece no game, ok? E se você fosse criar um jogo, onde colocaria o seu play? Né? Onde você colocaria o jogador 1, o play 1? Numa cidade futurista, numa nave espacial ou em um tabuleiro mágico? E se você fosse colocar em uma dessas opções, por que você colocaria? Me responda lá no chat, por favor. Veja lá se subiu o chat lá. Acho que não, né? A gente falando de círculo mágico aí de Huizinga, né? O Bernardo, a Chloe e a Mariana falaram que lembram, né? Então que bom que lembram, né? Porque o conceito foi passado e foi importante vocês gravarem na memória de vocês. Então responda aí, professor, então, se você fosse criar agora um cenário, lá o Bernardo falou que em uma nave deve ser mais emocionante, né? Já imaginou aí, Bernardo, como seria o teu jogo, né? Criaria aí um novo jogo, um cenário e colocaria o play dele em uma emocionante viagem pelo espaço em uma nave espacial, né? Tipo a galáxia, né? Guerra das Galáxias, né? Uma guerra nas galáxias seria interessante, né? Quem mais aí? Quem mais usando a criatividade aí criaria um novo jogo e colocaria o jogador, o game, em algum desses lugares aqui? A Júlia falou que acha que a Vila Antiga, porque é o game, né? Porque é o game dela, né? Se passaria aí em um local do passado, algo meio nórdico talvez. Parabéns, Júlia, é isso aí. A Júlia colocaria no próprio game dela, né? A cidade aí, o mundo, a Vila Antiga. Ok? E a resposta dela por quê é por causa disso, porque o jogo é que ela criou, o roteiro que ela criou, né? Quem mais aí gostaria de participar e acrescentar alguma coisa? Quem gostaria de estar no cenário, né? Se colocar no lugar do gameplay 1 ali, no jogo da Júlia. Eu gostaria. É bem interessante a construção aí da história narrativa da Júlia. Quem quiser saber participar, quem quiser compartilhar depois aí, pode pedir para ela. Numa outra oportunidade, talvez a gente pode tentar compartilhar também, né, Júlia? Bem interessante mesmo. A Chloe falou que ela escolheria porque ela oferece um ambiente vasto e suficiente para explorar, mas fechado o suficiente para manter uma narrativa coesa, tensa e pessoal. A nave espacial. Então ela escolheria a nave espacial por causa dessas opções aí que eu falei para vocês. Então podemos classificar o espaço com base na apresentação da posição do jogador e dos elementos do jogo, sendo essa apresentação apresentada de forma discreta ou contínua, tá? Espaço discreto, vamos lá falar sobre o espaço discreto? Então o espaço discreto possui posições específicas que podem ser ocupadas tanto pelo jogador como pelo adversário e objetos. Não existe uma transição suave entre as posições e o espaço é dividido em unidades. Podemos exemplificar base clássica desse tipo de espaço como jogos de tabuleiro, como jogos de xadrez e damas,
nos quais a posição da peça é determinada pelos quadrados do tabuleiro que ele ocupa. E cada peça se construa ali, né, em um quadrado específico, né, se encontra em um quadrado específico. E a movimentação ocorre de um quadrado para o outro. Esse tipo de espaço permite que a representação visual mais clara no ambiente virtual do jogo, né, ela possibilita isso, né, mais clara, uma visualização mais clara, porém, ela limita ali certas movimentações principais dos personagens, tá? Quem conhece aí algum jogo que tem esse tipo de mecânica aí? Espaço discreto. Então, espaço discreto é um tipo de tabuleiro virtual, por exemplo. O player só pode ocupar posições específicas dentro ali desse jogo. E cada casa quadrada ali é uma unidade fixa. Não existe movimento suave entre elas. Detalhe aqui, ó, dessa frase aqui é isso aqui, ó. Não existe movimentos suaves entre elas. Tá? Exemplo clássico aí desses tipos de situações mecânicas aí é no xadrez e na dama. A peça sempre ocupa um lugar específico. Nos games, isso parece em jogo de estratégias táticas, né? Então, nos games aí, a gente tem bastante sobre isso, estratégicas táticas, onde cada movimento é pensado casa a casa. E como se o personagem fosse um bonequinho de Lego, só encaixa em certos pontos e não dá para ficar no meio do caminho, né? Deixa eu só fazer uma alteração aqui rapidinho. Aí, agora fica melhor. Então é como se o personagem fosse um bonequinho de Lego e que ele só se encaixasse ali em certos pontos específicos, né? Não dá para ficar no meio do caminho, tá? Ou uma peça de quebra-cabeça, né? Ela só tem um lugar específico para ficar ali, tá ok? E quais jogos digitais que você conhece que usam esse estilo quadradinho por quadradinho aí? Me responda aí, por favor. Vamos lá? Quadradinho por quadradinho. Deixa eu dar uma olhada ali no chat. Quero que vocês me respondam, hein? Referente ao que a gente falou ali, turma. Quais tipos de jogos aí que você tem algum exemplo? Vou dar uma ajuda para vocês aqui. Pokémon antigo do Game Boy, por exemplo. Aí, Júlia, obrigado. A Júlia disse talvez o Stardew Valley. Então aqui o Pokémon antigo do Game Boy é um clássico jogo digital que tem esse estilo aí de mecânica, tá? A Júlia falou que talvez eu vou ter que dar uma olhada nesse jogo aí, Júlia, mas pode ser. Vou dar uma olhada e já te respondo. Alguém mais aí? Outro jogo que a gente tem aí, conhecido, não sei se é conhecido, né? Eu falo que é conhecido porque eu conheço, mas... Fire Emblem, né? Também usa essa mecânica aí. E o parecido com xadrez, né? Blade X, né? Beleza? Alguém tinha alguma outra referência aí, Júlia? Fora a Júlia? De jogos digitais que usam esses estilos de mecânica de jogo aí, quadradinho por quadradinho, né? Vamos lá, estamos quase finalizando aí nosso período, né? E daí temos o espaço contínuo. Também vou fazer pergunta para vocês sobre jogos que influenciado pelo espaço contínuo. Nesse tipo de espaço aqui, a posição dos elementos varia de forma suave e cada coordenada é diferente e relevante, né? Então, diferente lá do outro espaço,
A gente não tem passagens mais não tão suaves assim, né? E aqui nesse espaço contínuo não existe uma divisão em unidades menores e espaço como um todo, né? Pode ser percorrido sem interrupção. Então, o espaço total pode ser percorrido sem interrupção, diferente da outra mecânica, né? Do outro espaço. Ao contrário do espaço discreto, né, do que nós estávamos falando, no espaço contínuo, a gestão das posições de cada elemento se torna mais complexa, e o que dificulta a representação de localização, como determinar se dois objetos se encontram. Então, diferente aí do espaço discreto, o qual a gente falou atrás, que não tem nada de suavidade nas passagens dos elementos, aqui a gente tem já, né, esse espaço todo para ser percorrido sem interrupção, de maneira mais suave. No entanto, isso possibilita uma simulação de movimentos mais realistas. Então, o espaço contínuo traz essa sensação de realidade, sendo comumente utilizado em jogos de ação e simulação. O espaço contínuo também requer um esforço adicional da equipe de programação quando se trata de maior complexidade. Então, o espaço contínuo requer um pouco mais de complexidade, já que precisa ser percorrido de forma suave e com o mínimo de interrupções, né? As leituras lá, né, os loading de carregamento das telas tem que ser suaves, sem percepção assim bruscas, né? Como nós temos no espaço discreto. Beleza? E a mesma pergunta que eu fiz para vocês sobre espaço discreto, eu vou fazer para vocês no espaço contínuo, né? Pensa agora em um jogo de corrida ou um mundo aberto. Por exemplo, nós temos aqui GTA, Forza, FIFA, né? Não tem quadradinhos invisíveis segurando o personagem. Lembra do espaço que tinha essa fixação aí? Agora nós estamos no espaço discreto. Você se move suave, cada coordenada importa. É como andar no mundo real sem travas. Essa que é a ideia aí da mecânica de espaço discreto, ok? Nós temos aqui o exemplo GTA, Forza e o FIFA, né? Beleza? Quem joga um desses jogos aí vai ter referência aí sobre o que eu estou falando. E a pergunta para vocês aí agora, para vocês responderem no chat. Cite exemplos de jogos que você joga onde o movimento é contínuo, sem casas e quadradinhos. Lembra da pergunta que a gente falou? A Júlia respondeu ali, quadradinho por quadradinho, né, Júlia? E esses jogos aqui, de exemplo que vocês praticam durante o dia a dia de vocês aí, ou que jogam normalmente aí, tem algum exemplo que você pode me dar aí, turma? Vou esperar mais um minutinho aí, vocês também. Nós estamos encerrando a aula, né, na verdade, né? Não vai dar mais minutinhos para ninguém, né, professora Nicole? Mas voltamos então na próxima aula aí com essa pergunta aí na tela para vocês, tá bom? Vamos aí para o nosso intervalo, bom intervalo para vocês e até a próxima aula.